Olá, crianças! Vamos para a aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos utilizar o livro Ler e Escrever e Natureza e Sociedade. Então, pegue o livro Ler e Escrever e abra na página 16. No início da página, você deve colocar a data da aula de hoje. Acompanhe no livro de vocês. Atividade 2A. Leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. O uso de o no final dos verbos. 1. Leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, e complete as lacunas com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto. Então, nós temos o texto A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado. Pare a aula e realize a leitura do texto. Nós vamos observar que no início da página 17, nós vamos ter lacunas para completar e continuar a leitura do texto, porque o texto, ele começa na página 16 e termina na página 17, certo? No início da comanda, nós vimos que nós teríamos lacunas para serem completadas com verbos. Lembrando o que é verbo? Verbo são ações, certo? Palavras que indicam ações. Correr, falar, pensar, certo? São verbos que indicam ações. Neste trecho do texto, nós vamos ter verbos entre parênteses. Note que aqui nós temos um verbo, o verbo decidir. Outro verbo, verificar. Outro verbo, perguntar. Mirar. Remirar. Sopesar. Todas essas palavras que a Pro destacou são verbos. Esses verbos que a Pro destacou, eles estão entre parênteses e vão precisar ser modificados para que dê sentido às frases. Então, para continuar a leitura do texto, nós devemos completar estas lacunas. Decidir é um verbo e nós vamos precisar modificar este verbo para que ele dê sentido ao texto, à frase. Nós vamos ter que modificar este verbo trazendo ele para o passado. Olha, vamos ler. Nós não podemos escrever decidir aqui, porque decidir não vai fazer sentido com a frase. Olha, decidir, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador? Faz sentido? Não. Então, nós vamos modificar este verbo. Decidir, vamos colocar este verbo no passado. Decidir, decidiu. Então, nós vamos escrever a palavra decidiu. Verbo decidiu. Decidiu. Agora sim, a frase vai ficar com sentido. Vamos ler? Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Note que a palavra decidir, o verbo decidir, ele foi modificado para o passado, ficando decidiu.
Notaram por que é importante fazer essa alteração? Para que dê sentido à frase. Vocês vão observar, ao fazer a modificação dos verbos, que quando nós trazemos o verbo para o passado, ele vai terminar com a letrinha U. Então, observe isso para as demais palavras, para os demais verbos que vocês terão que modificar. Vamos continuar. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificar. Faz sentido? Não, não é mesmo? A bruxa verificar? Não. A bruxa verificou. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou, certo? Então, modificamos o verbo verificar para verificou, para que desse sentido à frase. Então, o que nós fizemos foi trazer o verbo para o passado. Alteramos o tempo verbal. Estão conseguindo entender? Então, faça com os demais verbos. Perguntar, mirar, remirar, sopesar. Remirar significa olhar, certo? Vou trazer o sentido dessa palavra. E sopesar significa calcular o peso com as mãos, certo? São os significados dessas palavras. Vamos continuar então. Termine de preencher as lacunas, seguindo essas dicas e orientações que a Pro acabou de passar. E termine de ler o texto. Realize a leitura do texto, de todo o texto, para entender a história, uma história bem legal. E agora vamos responder a questão da letra A. A. No conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou que irão acontecer? Nós vamos observar que os fatos neste conto já aconteceram, estão no passado. Quais palavras indicam? Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Vamos trabalhar com as palavras que utilizamos para preencher as lacunas. Então, os fatos narrados já aconteceram. Quais palavras que ajudam a perceber isso? As palavras decidiu, verificou, perguntou, mirou, remirou, sopesou, são verbos no passado. Então, você deve escrever essas palavras na questão da letra A também para responder. Note que nós temos duas perguntas, certo? Reforçando mais uma vez, esses verbos, entre parênteses, eles foram alterados para o passado. Então, nós modificamos estes verbos, entre parênteses, para que as palavras, os verbos, dessem sentido ao texto, certo? Conseguiram entender? Quando nós fizemos essa alteração, fizemos essa modificação do verbo, quando o verbo ele foi para o passado, ele terminou com a letra U. Então, isso é uma regrinha de ortografia que precisamos guardar. Quando a palavra for verbo no passado, vamos escrever com a letra U, não com a letra L. Certo?
Conseguiram entender? Então, vamos continuar. Então, utilizando essas dicas, responda a questão A. B. O que essas palavras indicam? Nós já conversamos a respeito. Essas palavras indicam o tempo do verbo, certo? Qual é o tempo do verbo dessas palavras? Passado, não é mesmo? Então, o que essas palavras indicam? O tempo do verbo. C. Exponham o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões a que chegaram. Ajudem seu professor a construir um registro sobre as descobertas. Eu vou falar com vocês quais conclusões a gente precisa chegar. A Pro já explicou que quando a palavra ela for um verbo, o que é verbo? São palavras que indicam ações. Quando a palavra for um verbo e este verbo estiver no passado, iremos escrever com a letra U no final e não com a letra L, indicando o passado. Então, quando a palavra for verbo, indicar o passado, nós vamos escrever com a letra U no final e não com a letra L. Certo? Isso vale para os verbos no passado. Certo? Conseguiram entender? São essas conclusões que a gente precisa chegar. Então, você pode usar essa explicação para responder a letra C, ok? Conseguiram entender? Espero que sim. Assim finalizamos a aula de língua portuguesa de hoje. Espero todos para a aula de matemática. Caso não tenha entendido alguma explicação, volte à aula e assista novamente.